Salve, salve meu amigo, salve, salve minha amiga, tudo bem? Primeiramente e antes de mais nada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é André Barbieri, sou professor de Direito Administrativo aqui no Aprova Concursos e nós caminhamos juntos com Direito Administrativo e também aquilo que diz respeito à Lei 8.112 de 90 dentro do seu edital do INSS. E a nossa primeira aula, vem para cá, olha só, Técnico do Seguro Social, INSS, estamos dentro do nosso intensivão, aula de número 1. O que você pode perceber? Eu não sei se você já foi meu aluno. Se você já foi meu aluno, no passado eu usava quadro, pincel atômico e daí tinha atrás de mim um quadro. Pois é, agora mudou. E essa mudança você é um dos primeiros a visualizar. E é uma mudança, na minha humilde opinião, para muito melhor. Por quê? Porque agora nós temos um estúdio digital. Fazer aquilo que gosta, aquilo que você ama e ainda com o auxílio da tecnologia, sempre buscando o melhor para você, poxa, perfeito, né? Então veja só, nós vamos caminhar em todas as nossas aulas com esse estúdio digital. O que isso vai facilitar? Todas as anotações você tem direto na sua tela. E essas anotações eu gero um arquivo e depois eu encaminho esse arquivo para você. Então hoje, se você não quiser anotar nada, não tem problema. Você recebe todo o meu quadro aí na sua casa. Primeira facilidade. Segunda comodidade, segunda facilidade. As aulas são muito mais céleres, são muito mais rápidas, são muito mais dinâmicas. Não é que a aula é corrida, nada disso. Eu não perco tempo abrindo o pincel atômico, virando, escrevendo no quadro, voltando, apagando. Isso fica tudo na tela. E a vantagem é que nós vamos sempre revisar a matéria que foi vista em cada aula. Poxa, facilita um monte, né? Isso é para você e é de todo o coração, pode ter certeza. E sempre na primeira aula nós temos alguns combinados aqui. Primeiro combinado, eu não quero que você tenha dúvida, não pode ter dúvida. Então a forma mais fácil de nós solucionarmos as dúvidas é você indo no Facebook André Barbieri. Pode ser pelo perfil ou pode ser pela página, fica à vontade. O perfil já lotou, então eu não consigo mais te adicionar. Se você puder ir na página, clica lá, curte lá André Barbieri na página, ótimo, a gente vai então caminhar pela página, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato comigo, por gentileza, você nunca incomoda, você nunca atrapalha, é sempre um prazer contribuir nessa sua caminhada. E lembre-se, hoje você é um concurseiro, hoje temos um sonho, amanhã esse sonho será uma doce realidade, será nomeado, tomará posse e um novo momento da sua vida que se inaugura. Perfeito? Tranquilo? Como é que nós alcançamos a aprovação? Temos algumas ferramentas. Primeira ferramenta, vamos construir juntos o melhor caderno. Você vai ter as melhores anotações. Segundo, nós temos que resolver bastantão exercício da sua banca examinadora, pelo menos da banca examinadora do último edital. E ainda, todos os dispositivos de lei que eu passar para você, eu quero que você faça a leitura. Barbieri, preciso comprar um VADME com aquela coletânea de leis? Não tem necessidade. Acesse a internet aí no Google, digita lá o texto, por exemplo, Constituição Federal. Você vai aparecer um link do Planalto, planalto.gov.br. É o site oficial, o site do Planalto. Lá você tem todas as legislações que, porventura, necessitar, não só no estudo da minha matéria, mas também no estudo das outras matérias jurídicas. Tranquilo? Bacana? Então, bom, seja muito bem-vindo, você está em casa, conte comigo sempre. Eu, André Barbieri e todos os professores do Aprova estamos aqui à sua disposição. E vamos trabalhar. O primeiro ponto, você precisa visualizar qual é o sistema do direito administrativo, concorda? E para visualizar esse sistema, eu começo com os princípios do direito administrativo. Vamos lá? Aula de número 1, então, princípios do direito administrativo. Olha como fica bem bacana na tela e agora você não tem nem problema se tem foco, se está fora de foco, se você conseguiu visualizar ou não. Agora nós trabalhamos tudo de forma digital e eu tenho certeza que isso vai facilitar muito. Como o sistema é novo, eu quero, por gentileza, que você me dê um feedback, tá? Princípios do direito administrativo. E para começar a falar dos princípios do direito administrativo, o ponto 1 aqui são os princípios constitucionais. Ponto de número 1 são os princípios
constitucionais. O que nós temos que visualizar nos princípios constitucionais? Primeiramente, legalidade. Quando falamos da legalidade, o que nós precisamos compreender? A legalidade aqui vai se desdobrar. Aí você diz, Barbieri, os princípios constitucionais, o que eu preciso ler? Eu quero que você leia o artigo 37, caput, né, a cabeça do artigo 37 da Constituição Federal. Vamos fazer a leitura em conjunto? Pega lá para mim então Constituição Federal, vai no artigo 37 e diz assim: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, do 37 caput da Constituição, sai esse macetinho aqui, ó. LIMP. O que é o LIMP? Legalidade, impessoalidade, moralidade, o P da publicidade e o E da eficiência. O que nós temos que visualizar? Essa legalidade que fala na Constituição, no artigo 37, é a legalidade pública, que ela é vista como uma legalidade restritiva. E essa legalidade restritiva, você tem que lembrar o seguinte: a legalidade pública, a legalidade restritiva, determina o quê? Determina que o administrador público, que o agente público, que a administração pública só pode atuar nos termos da lei. E aí você pergunta, Barbieri, e se a lei nada disser, e se a lei nada afirmar? Na ausência de lei, o administrador não pode atuar. Na ausência da lei, o administrador nada faz. Então veja, para que o administrador público atue, eu preciso primeiro da lei. E se eu não tiver lei? Se eu não tiver a lei, ele nada pode fazer, ele não pode atuar. Perfeito? Essa é a primeira análise nos princípios do direito administrativo. A legalidade que me interessa aqui, vamos marcar, ó, tem aqui um marca-texto. A legalidade que me interessa é a legalidade pública. O homem público, o administrador, só pode atuar nos termos da lei. Não existe lei, ele não atua. Por quê? A legalidade pública, ela tem a característica de ser restritiva. O que é diferente, toma muito cuidado, porque é diferente da legalidade privada. A legalidade privada, por sua vez, ela é permissiva. O particular pode fazer tudo desde que a lei não o proíba. O particular faz tudo desde que a lei não proíba. A legalidade do particular, ela é permissiva uma vez que nós temos o seguinte raciocínio. Na legalidade do particular, tudo aquilo que não é proibido é permitido. Mas eu pergunto para você, eu quero a legalidade pública restritiva ou quero a legalidade privada permissiva? Para nós, a administração só pode atuar nos termos da lei. Então a legalidade privada para nós não interessa. A legalidade que eu quero é a legalidade pública, a legalidade restritiva. O que você pode concluir? Na ausência da lei, o que o administrador faz? Nada. O administrador cruza os braços porque não pode atuar. Ele só pode atuar nos termos da lei, conforme a lei. Beleza? Joia? Vamos para o próximo princípio. Já falamos da legalidade, agora LIMP, né? O próximo princípio é a impessoalidade. Vem comigo aqui, fecha no quadro. Vamos para o princípio da impessoalidade. Letra B. Impessoalidade. O que nós temos que lembrar da impessoalidade? A impessoalidade, ela tem um sinônimo, ó. Deixa eu marcar aqui para você. Marca aqui o I. O I da impessoalidade, você puxa aqui o F, ó. É a mesma coisa que falar da finalidade. A finalidade de todo e qualquer ato da administração deve ser sempre uma finalidade pública. Por isso que eu falo que na conduta do administrador ele deve ser sempre impessoal. O que é a impessoalidade? A impessoalidade reflete da seguinte forma. Eu tenho 3 reflexos. Primeiro, segundo, terceiro. Eu tenho 3 reflexos. O primeiro, o segundo e o terceiro.
E o que esses reflexos vão nos apontar? O primeiro reflexo é a chamada garantia da sociedade. O primeiro reflexo é a chamada garantia da sociedade. E o que é a garantia da sociedade? Nesse primeiro reflexo, que é a garantia da sociedade, você lembra o seguinte, ó. A administração pública, o administrador, deve tratar a todos da mesma forma. Deve tratar todos com isonomia. Então eu falo aqui de uma garantia da sociedade. Todos serão tratados com isonomia, todos serão tratados com igualdade. Perfeito? Fácil? Então, garantia da sociedade, uma vez que a administração não pode privilegiar e não pode prejudicar ninguém. Garantia da sociedade. O segundo reflexo está lá no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal. Artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal. O que nós temos que visualizar no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal? Aqui, no 37, parágrafo 1º, fica da seguinte forma. O homem público, o administrador, não pode se autopromover com a coisa pública. Como é que é? O administrador está proibido de se autopromover com a coisa pública. Então, se tem lá uma inauguração de uma obra, a inauguração de um posto de saúde, pode o administrador falar, olha, graças à minha pessoa vocês têm o posto de saúde, pode colocar aí uma placa com o meu nome, me homenageando, falando que eu sou o melhor agente público que já existiu? Não, não pode. Olha o 37, parágrafo 1º da Constituição Federal. Olha a redação dele, diz assim, ó. Artigo 37, parágrafo 1º, a redação é: a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem uma promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Então, o servidor público, o agente público, não pode se autopromover com a coisa pública. Perfeito? Fácil? Vamos na sequência. Já sabemos, então, o 37, parágrafo 1º, fecha para mim aqui no quadro. O terceiro reflexo é a garantia do agente público. Por que uma garantia do agente público? Anota para mim. Quando o agente público, no exercício da função, causar um dano, o agente público, no exercício da função, quando ele causar um dano, quem é que responde? Se o agente público está exercendo a função, quem responde é o Estado. O agente público, no exercício da função, que causa um dano ao particular, responde o Estado. Perfeito? Então é o Estado que vai ser o responsável pelo dano causado pelo seu próprio agente público no exercício da função. Bem fácil, né? Bem tranquilo. Vamos então agora, vamos na sequência, porque você já compreende a legalidade e já compreende também a impessoalidade. Vamos agora ao nosso próximo princípio. Então agora na letra C, pensa aqui, eu falo para você sobre a moralidade. Então dentro do LIMP, agora eu tenho a moralidade. E eu quero que você tome muito cuidado com a ideia, com a moralidade, assim como nós fizemos a distinção entre a moralidade pública e privada, assim como nós fizemos a distinção entre a legalidade pública e privada, eu quero que você faça a distinção também sobre a moralidade. Por quê? Porque eu tenho a moralidade pública e tenho também a moralidade privada. Vamos lá? Vamos compreender aqui as distinções entre a moralidade pública e a moralidade privada. Na moralidade pública, o que nós temos? Eu quero que o agente público seja honesto, então eu tenho caráter de honestidade, tenho análise de probidade, compreendo também o contexto da ética e da boa-fé.
Pode aparecer também para você decoro, tá? Não tem problema. Então a moralidade pública, a moralidade da administração pública, eu quero que o agente público seja honesto, seja probo, atue com ética, com boa fé. A moralidade pública, eu não quero que o agente público seja desonesto, eu não quero que ele seja corrupto. Perfeito? E a moralidade privada? Vem para cá. Na moralidade privada, eu falo do quê? Eu falo daquela moralidade social. Um decote muito decote, um salto alto em mini saia, um beijo muito beijo, ou seja, é a moralidade aqui das relações sociais, a moralidade comum. Deixa eu te fazer uma ilustração. Minha avó, com quase 90 anos de idade, nós estávamos lá assistindo a cena lá da novela, que nós tivemos o primeiro beijo homoafetivo na televisão brasileira, e de repente, quando tem a cena do beijo, minha avó já levanta ensandecida e fala: isso é uma imoralidade, estão acabando com a família cristã brasileira, vai todo mundo pro inferno, o câmera, o diretor, os atores. Aí eu falo: vó, relaxa, vó, todo mundo tem o direito de ser feliz. Ela fala: e você, se começar, vai pro inferno também. Eu falei: não, tá tranquilo. Minha filha Clara, com 4 anos, olha para aquela cena e fala: que é isso? Qual é a moralidade que nós estamos trabalhando aqui? É a moralidade pública ou é a moralidade privada? Veja, aqui é nítido que minha avó fala da moralidade privada, da moralidade comum. E eu não quero saber dessa moralidade. Então fecha para mim aqui, ó. Moralidade privada, a moralidade comum, moralidade social, não me interessa. Aquela que me interessa é a moralidade pública. Opa! A que me interessa, aquela que eu realmente tenho o interesse, aquela que cai na prova, é a moralidade pública. E essa moralidade pública, ela é sinônimo do quê? De honestidade, probidade e ética. Moralidade pública é sinônimo de honestidade, é sinônimo de probidade, é sinônimo de ética. É essa moralidade pública que eu estou falando. Eu falo então de uma moralidade pública, enquanto eu desejo que o administrador público seja honesto. Então, muito cuidado. Aí eu sempre faço essa pergunta nas turmas presenciais, eu vou fazer para você. O agente público foi flagrado praticando amor, né? Dentro da administração pública. Do jeito que você quiser. Homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher, do jeito que você quiser. Namorado, amante, do jeito que você preferir. Pergunto. O agente público que é flagrado praticando um ato sexual dentro da administração pública, ele feriu a moralidade pública? Não. A moralidade pública ele não feriu, porque a moralidade pública fala de honestidade, probidade, ética, decoro. Aqui ele não feriu. Ah, então pera lá, Barbieri, ele feriu outros princípios. Outros princípios, sim. Não é a conduta que se espera do agente público, não é o momento, não é o lugar. Mas a moralidade pública não, porque quem faz amor dentro ou fora da administração não deixou de ser mais e nem menos honesto. Não confunda, então, a moralidade enquanto probidade, ética, decoro, honesto, que é a moralidade pública que me interessa, com a moralidade comum. A moralidade da minha avó aqui não interessa, não. Eu quero a moralidade pública. Perfeito? Vem na sequência, vamos lá. Então, moralidade pública é a que me interessa. Depois eu falo na letra D. Falo na letra D. Mas é hoje, hein? 10-0 para a caneta. Na letra D, eu trabalho com a publicidade. Na letra D, eu falo da publicidade. E quando eu trabalho com a publicidade, é importante você lembrar o seguinte: a publicidade é a regra. Então, os atos da administração pública devem ser revestidos de publicidade. É dever do Estado praticar atos em que a publicidade esteja sempre presente. Maravilha. Só que quando falo de regra, e você vai perceber ao longo das nossas aulas, falei de regra é porque tem exceção. Quando eu falo de regra é porque tem exceção. E quais são as exceções? Eu tenho 3. Primeira, segunda e terceira. Primeira exceção: segurança
do Estado. Segunda exceção, agora eu falo da segurança da sociedade. Segurança da sociedade. Terceira exceção, intimidade, privacidade das partes. Então, segurança do Estado, segurança da sociedade, intimidade, privacidade das partes. É assim que eu trabalho com a publicidade. A publicidade, então, ela está revestida dessas características: segurança do Estado, segurança da sociedade, intimidade e privacidade das partes. Entendeu? Perfeito, fácil. Então, quando nós falamos de publicidade, sem sombra de dúvidas, a publicidade é a regra. Só que essa regra, você tem que tomar cuidado, que ela não é uma regra absoluta. A regra da publicidade é: os atos da administração pública, como regra, devem ser públicos. Isso é um dever do Estado. Porém, eu tenho o quê? Eu tenho as exceções. A publicidade não é absoluta, porque quando se trata de segurança do Estado, segurança da sociedade, intimidade e privacidade das partes, eu posso frear, eu posso restringir a publicidade perfeitamente. Posso frear, posso sim restringir a publicidade. Beleza? Joia? Tranquilo? Então anote aí para que você não caia em pegadinha. Anote lá para que você não caia em pegadinha. Vamos na sequência, porque nós temos agora que trabalhar com aquilo que diz respeito aos reflexos da publicidade. Vem comigo aqui, ó. D.1. Reflexos também chamamos de efeitos da publicidade. Quais são os efeitos? Primeiro, segundo e terceiro. Primeiro efeito da publicidade é aquilo que eu falo da contagem do prazo. Primeiro efeito é a contagem do prazo. Uma vez que foi publicada a decisão, começa a contar o prazo. Uma vez que falo de publicada a decisão, começa a contar o prazo. Então entenda, prazo para recorrer, prazo para impugnar, prazo para cumprir a decisão, perfeito? Então, publicado, começa a contar o prazo. Segundo efeito qual é? Quando eu trabalho com a publicidade, nós temos ainda que visualizar a seguinte questão. Além da contagem do prazo, eu tenho também a exigibilidade da conduta. Exigibilidade da conduta. E o que é a exigibilidade da conduta? Funciona da seguinte forma. Uma vez que publicou a sua promoção, você vai exigir ir para o novo cargo. Uma vez que publicou a sua nomeação, você vai exigir a posse. E assim sucessivamente. Beleza? Tranquilo? Então, quando eu falo de publicidade, além de contar o prazo, eu também vou exigir a prática da conduta. E o terceiro efeito é o controle da legalidade. Opa, a administração pública publicou lá um edital de licitação em que fará a compra de cestas básicas superfaturadas. O que acontece? Quando nós falamos de cesta básica superfaturada, nós teremos a lesão aos cofres públicos. Então eu posso imediatamente controlar esse ato. Posso, então, fazer o controle do ato. Fácil?
Joia? Sem problemas? Então, eu quero que você compreenda quais são os efeitos da publicidade. Contagem do prazo, exigibilidade da conduta e ainda o controle da legalidade. Massa? Beleza? Vamos para frente? Vamos juntos. Agora, falta falar do princípio da eficiência. Falta falar do princípio da eficiência. E quando trabalhamos com a eficiência, o que você tem que imaginar? Quando nós trabalhamos com a eficiência, você tem que imaginar o seguinte: a conduta do administrador público, ela tem que trazer o máximo de resultado com o menor custo possível. O administrador público tem que exteriorizar o máximo de resultado com o menor custo possível. Essa é uma conduta eficiente. Conduta eficiente é aquela com o maior resultado possível em relação ao menor custo. Então, a administração pública, o administrador, a administração, o agente, todos eles têm o dever da eficiência. Fácil até aqui? Perfeito? Então lembra, falei de eficiência, não é eficácia, tá? O princípio é da eficiência. É o máximo de resultado com o menor custo possível. A eficiência, ela está na emenda constitucional 19 de 98. Por isso é importante lembrar que para a eficiência eu tenho agora um modelo gerencial de administração pública. O que é o modelo gerencial da administração pública? É aquele que está baseado em metas, é aquele que está baseado em resultados. O modelo gerencial é aquele em que eu falo de metas, é aquele que eu falo de resultados. Então, pergunta na sua prova, qual é o atual modelo de administração pública brasileira? A partir da emenda constitucional 19 de 98, o nosso modelo de administração, ainda que na prática não seja bem isso, é o modelo gerencial. Por quê? Porque é um modelo em que eu busco atingir as metas, né? O Estado tem que atingir as metas, tem que atingir os resultados, e o reflexo aqui, é o princípio da eficiência. Então eu tenho aqui a base, né? Refletindo então o princípio da eficiência. Perfeito? Esse é o nosso modelo gerencial. É assim que nós trabalhamos. O que nós vimos na aula de hoje? Vimos os princípios constitucionais. Aula de número 1, então, princípios constitucionais de direito administrativo. Artigo 37, caput da Constituição Federal. Falamos de legalidade, que tem que ser pública, que ela é restritiva. Falamos de impessoalidade em seus 3 reflexos: garantia da sociedade, proibição do agente público se autopromover com a coisa pública e garantia do agente público, né? Falamos também do que diz respeito à moralidade, que é pública. Depois trabalhamos com a publicidade, que é a regra, falamos das exceções, e ainda da eficiência e o modelo gerencial, que é o atual modelo da administração pública brasileira. Fácil? Beleza? Na próxima aula eu volto para nós continuarmos o estudo, mas agora na próxima aula, princípios infraconstitucionais. Fica com Deus, tudo de bom, muita luz, muito sucesso no seu caminho e do que precisar, pode contar comigo. Até lá!